Gente, é revoltante. Revoltante mesmo. Não tem outra palavra. Ver o Rodrigo Nestor levantando taça, sendo eleito o melhor jogador da final da Copa do Nordeste, marcando gol, dando assistência, tudo isso com a camisa do Bahia. Do Bahia. E a gente aqui, no São Paulo, penando para criar no meio, sem criatividade, dependendo de lampejo de um ou outro. Não dá para aceitar. Rodrigo Nestor, cria de Cotia, joia lapidada dentro de casa, tratado como mais um. Emprestado sem muita cerimônia, como se fosse um jogador comum, desses que vão e vêm. E olha agora. Olha o que ele virou. O cara simplesmente decidiu uma final. Uma final. Não é qualquer jogo, não. É decisão. É onde os grandes aparecem. E ele apareceu. Com personalidade, com bola no pé, com frieza. Enquanto isso, o nosso meio-campo sofre. E não é de hoje. A gente tem ali uns bons nomes, não vou mentir, mas falta aquele cara que faz a diferença. Falta o cara que pensa o jogo. Que articula. Que tem chegada na área. Que pisa na bola e olha para frente. Rodrigo Nestor fazia isso. Sempre fez. E agora está mostrando pro Brasil inteiro. E o mais doloroso é que ele não está emprestado com chance de voltar, não. O retorno é inviável, segundo o clube. Inviável. Uma palavra que machuca. Como assim inviável? Ele é nosso. Foi formado aqui. Não deviam ter deixado ele sair, simples assim. Um erro que vai custar caro. Que já está custando. Nestor sempre foi um cara de personalidade. Dentro e fora de campo. Não se escondia. Quando o São Paulo estava mal, ele estava lá. Quando estávamos bem, ele brilhava ainda mais. Teve oscilações, é verdade, mas quem não tem? O problema é que a paciência acaba mais rápido com quem é da casa. Parece que é mais fácil queimar a base do que cobrar os medalhões. E o Bahia, esperto, viu a chance. Pegou o menino e deu espaço. Confiou. Botou ele para jogar. Deu liberdade. E ele respondeu. Com bola, com gols, com assistências. E agora com taça. Porque futebol é isso. Oportunidade. Quem tem talento, aproveita. E Rodrigo Nestor está aproveitando. O torcedor do São Paulo olha isso com tristeza. É como ver um filho que você criou sendo destaque em outra família, comemorando em outra casa. E você fica só olhando pela janela. É cruel. Porque a gente sabe do potencial. Sempre soube. E o clube devia ter visto também. Tem algo errado nas decisões que a diretoria toma. Muito errado. Porque não é a primeira vez. Quantos outros já não saíram assim? Quantos talentos não foram desperdiçados? E a gente segue sofrendo. Sofrendo com a falta de criatividade, com a falta de repertório. Não tem como aceitar isso calado. E não adianta virem falar que não tinha espaço. Espaço se cria. Quando o jogador é bom, você adapta. Você dá um jeito. A gente viu isso com outros times. Vimos isso no próprio São Paulo em outros momentos. Mas parece que a memória é curta demais. Agora, o que resta é lamentar. Lamentar e torcer para que esse erro sirva de lição. Que a próxima joia não seja tratada como moeda de troca. Que a base seja valorizada de verdade. Porque a solução está dentro de casa. Sempre esteve. Rodrigo Nestor, hoje, é um exemplo do que acontece quando se acredita em um jogador. Quando se dá ritmo, confiança, respaldo. Ele está jogando livre, leve, solto. Sem pressão exagerada, sem vaias a cada passe errado. E isso muda tudo. Muda o jogador, muda o time. A diretoria precisa vir a público. Explicar. Prestar contas. O torcedor merece uma resposta. Merece entender por que o clube abriu mão de um dos meias mais promissores que tivemos nos últimos anos. E mais, precisa dizer o que está sendo feito para não repetir esse tipo de erro. Porque, olha, se continuar assim, vai ficar difícil. Muito difícil. A torcida cansa. A paciência tem limite. A gente quer ver o time forte, competitivo, brigando por títulos. E para isso precisa manter os talentos. Precisa olhar para a base com carinho, com respeito. Hoje, o Bahia colhe os frutos. E a gente assiste. Triste, indignado, inconformado. Rodrigo Nestor podia estar aqui, decidindo pra gente. Mas não está. E tudo isso por uma escolha errada. Uma escolha que não pode se repetir. Acorda, São Paulo. Acorda antes que seja tarde demais.
Porque talento a gente tem. O que falta é visão. É coragem de bancar os nossos. De acreditar nos nossos. De dar tempo. De deixar florescer. E quando a gente faz isso, os resultados vêm. Podem demorar, mas vêm. E a recompensa é grande. Não tem nada melhor do que ver um garoto da base decidindo com a nossa camisa. Nada. Rodrigo Nestor é um tapa na cara de quem não acredita na base. De quem prefere contratar jogador em fim de carreira do que apostar no moleque com fome de bola. E o pior, ele é nosso. Sempre foi. E devia estar aqui. Fica a lição. Que não seja só mais um caso. Que sirva de alerta. Que mude a forma de pensar. Que a próxima final que a gente assistir seja nossa. Com nossos jogadores. Com os nossos heróis. E que o nome na faixa seja de um garoto de Cotia. Como sempre deveria ter sido. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A notícia começou tímida, como um sussurro que ecoa entre as arquibancadas silenciosas do Morumbi durante uma tarde comum de treinos. Mas bastou uma fagulha para incendiar o coração da torcida são paulina. Fernandinho, sim, ele mesmo, o eterno camisa 5 da seleção brasileira e ex-capitão do Manchester City, estaria muito próximo de fechar com o São Paulo Futebol Clube por nada menos que 3 anos. É isso mesmo que você leu. 3 anos. E, para nós, torcedores apaixonados do tricolor, essa possibilidade soa como um hino de esperança em tempos de reconstrução. Hernan Crespo, nosso comandante, que chegou ao clube para resgatar uma identidade ofensiva e vencedora, parece ter dado o aval pessoal para essa investida ousada da diretoria. Fontes de bastidores indicam que o argentino vê em Fernandinho não apenas um reforço técnico, mas uma liderança que pode transformar o vestiário e dar respaldo tático à juventude que hoje compõe a espinha dorsal do time. O boato se espalhou com a velocidade de um contra-ataque bem encaixado. Perfis de torcedores, páginas de notícias alternativas e até alguns jornalistas respeitados começaram a compartilhar a mesma informação. Fernandinho, livre no mercado após encerrar seu ciclo no Atlético Paranaense, estaria inclinado a aceitar o desafio de vestir a camisa tricolor. E não seria por um último suspiro de carreira. Ele quer ser protagonista. Quer ser campeão. E quer fazer isso no São Paulo. A diretoria, que vem mostrando habilidade em negociações de impacto nos últimos meses, teria apresentado um projeto ambicioso ao volante. Com promessa de reforços pontuais, modernização na estrutura do CT da Barra Funda e um plano claro para disputar títulos nos próximos anos, o tricolor estaria tentando convencer Fernandinho de que o Morumbi é o palco ideal para encerrar sua carreira em grande estilo. Nos corredores do clube, o clima é de euforia contida. Ninguém confirma nada oficialmente, como de costume em negociações desse porte, mas os sinais estão todos lá. Fernandinho teria visitado São Paulo na última semana e se hospedado discretamente em um hotel na região do Ibirapuera. Durante a estadia, teria se reunido com membros da diretoria e até trocado impressões com Crespo sobre o modelo de jogo da equipe. Para nós, torcedores, essa possível contratação carrega mais do que prestígio. Carrega história, experiência e uma aura de liderança que há tempo sentimos falta no meio-campo. Fernandinho é daqueles jogadores que mudam o patamar de um time. Que fazem os mais jovens crescerem, que impõem respeito ao adversário só com o olhar. E, convenhamos, seria um prazer ver esse olhar vestindo nosso manto sagrado. É claro que há riscos. Afinal, estamos falando de um atleta que já passou dos 35 anos. Mas que jogador, com essa idade, ainda corre com a intensidade de um garoto, desarma com precisão cirúrgica e distribui o jogo com a classe de um maestro. Fernandinho é um caso raro de longevidade técnica e física. E quem o acompanha de perto sabe que ele não aceitaria um contrato de 3 anos se não tivesse certeza de que pode entregar alto nível durante todo esse período. A chegada de Fernandinho também mudaria a dinâmica interna do elenco. Com ele em campo, jogadores como Pablo Maia, Luan e Galopo teriam a chance de aprender diariamente com um dos maiores volantes da história recente do futebol brasileiro. A convivência com um líder desse calibre é um presente que não se mensura em estatísticas. Além disso, Crespo ganharia uma peça-chave para sua engrenagem tática. Fernandinho pode atuar como primeiro volante, pode ser o homem à frente da zaga, mas também tem qualidade para iniciar jogadas, inverter o jogo e até arriscar finalizações de média distância. Sua versatilidade se encaixa perfeitamente no esquema híbrido que Crespo vem tentando implementar no tricolor. A torcida, claro, já começou a se mobilizar. A hashtag Fernandinho no tricolor virou tendência nas redes sociais em questão de horas. Montagens com o jogador vestindo a camisa tricolor pipocaram em todos os cantos da internet.
E os comentários seguem uma linha quase unânime: traz o homem, Casares. E falando em Júlio Casares, o presidente, que vem sendo cobrado por reforços de peso e projetos de longo prazo, parece enxergar em Fernandinho uma oportunidade de ouro. Não apenas para qualificar o elenco, mas para dar um recado claro ao mercado e aos torcedores: o São Paulo está vivo. E quer voltar a ser protagonista. O projeto, segundo fontes internas, incluiria cláusulas de renovação automática por produtividade, participação em decisões estratégicas e até a possibilidade de transição para funções administrativas após o encerramento do contrato como jogador. Fernandinho seria, nesse sentido, mais do que um reforço. Seria um símbolo de reconstrução. O impacto midiático também não pode ser ignorado. Com sua imagem respeitada mundialmente, Fernandinho atrairia patrocinadores, fortaleceria a marca São Paulo no cenário internacional e ajudaria a recuperar a credibilidade que o clube tanto busca nos últimos anos. Claro, ainda estamos no terreno dos rumores. Nenhum documento foi assinado, nenhuma foto foi vazada, nenhum vídeo no CT apareceu. Mas o barulho é grande demais para ser ignorado. E, convenhamos, quando o rio começa a correr assim, é porque alguma fonte já foi aberta. Há quem diga que Fernandinho já teria recusado propostas do exterior, incluindo uma do futebol árabe, justamente por querer encerrar sua carreira no Brasil. E, mais especificamente, em um clube que ainda respira grandeza, mesmo após tantos tropeços recentes. O São Paulo, nesse sentido, oferece exatamente o que ele procura: desafio, paixão e a chance de entrar para a história. Crespo, por sua vez, já teria discutido com a comissão técnica como adaptar o esquema tático para encaixar o novo camisa 5. A ideia seria dar liberdade criativa a Igor Gomes e Luciano, com Fernandinho sustentando a saída de bola e protegendo a linha defensiva. Um plano que, no papel, soa como música para os ouvidos da torcida. Outro ponto que pesa a favor da negociação é a identificação de Fernandinho com o futebol paulista. Nascido em Londrina, o volante cresceu admirando o Campeonato Paulista e chegou a declarar em entrevistas passadas que sonhava em jogar no Morumbi. Talvez, finalmente, esse sonho esteja prestes a se concretizar. Se confirmado, esse contrato de 3 anos será um divisor de águas no planejamento tricolor. Não se trata apenas de uma contratação, mas de um movimento estratégico para posicionar o clube em outro patamar competitivo. E, para nós, que sofremos, vibramos, choramos e sonhamos com esse escudo no peito, é impossível não se empolgar. O São Paulo já mostrou que sabe surpreender o mercado. A vinda de James Rodrigues foi um exemplo recente disso. Agora, com Fernandinho, o clube daria mais um golpe de mestre, e dessa vez, com alguém que pode transformar não apenas o meio-campo, mas o espírito de todo o elenco. Enquanto aguardamos confirmações, seguimos na torcida. Porque se há algo que o torcedor são paulino nunca perdeu, mesmo nos momentos mais difíceis, é a fé. E a fé, meu amigo, é o combustível que move essa camisa. Que venham os próximos capítulos. E que Fernandinho, com sua classe e liderança, possa escrever um deles vestindo o manto sagrado. E se for verdade, que presente para a torcida. Que presente para Crespo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.